Irmãos, nós vamos, a partir de hoje, entrarmos propriamente dito no estudo sobre dons e ministérios. Porque nós já caminhamos um pouco, já subimos alguns degraus que são necessários até que a gente comece a perceber e estudar a habilitação do Espírito Santo a cada um de nós. Porque é mais ou menos assim, eu recebo alguma coisa e eu preciso saber o que fazer com isso. Os dons não são coisas que a gente ganha e depois você vai ver o que vai fazer com isso. Ao perceber a realidade dos dons, nós já temos que ter o norte de aplicação deles. Vamos por isso aonde? Eu nasci para quê? Qual é a vocação de Deus para a minha vida? Então o que nós fizemos durante esse tempo todo, estudando esses princípios, foi exatamente para nos situacionar, para dar-nos exatamente o local onde estamos e para que serve estas realidades. Uma das primeiras matérias em odontologia, no primeiro ano, eu não sei se chama assim a cadeira até hoje, mas é a de materiais. É assim as mais atualizadas aí? Não? É assim ainda, né? Materiais. Então essa cadeira, ela se estende até o segundo ano, parece que na minha foi o primeiro semestre do terceiro ano. Porque vai lhe dando o conhecimento daquelas ferramentas que você vai lidar com ela. Então, que para quem está entrando na odontologia, no curso de odontologia, sem saber nada, aquilo lá é um punhado de ferro e não serve para nada. Agora, você precisa de conhecer tudo isto para depois, como dentista, saber como trabalhar. Aí nós temos a pessoa que vai trabalhar bem no bisturi, a pessoa que vai trabalhar bem na anestesia, a pessoa que vai trabalhar bem na cureta. Eu tive um colega que ele praticamente usava, ele fez endo, ele usava uma cureta. O cara era habilidosíssimo. Por exemplo, aquelas crianças bem pobres, chegava com a polpa, parecia uma flor assim, com a cureta. Ele cortava aquele negócio, colocava hidróxido de cálcio, dava aquele tratamento tal, recuperava, não fazia canal, desde lá. E hoje ele é um bambambam na área de endo. Então cada um experimenta essa realidade de saber os instrumentos. E para que serve? E qual é a minha vocação? Tem gente que não gosta de ver sangue, né? Mas tem outros que gostam de cortar. Eu gosto de cortar. Tinha nada mais prazeroso que pegar um bisturi e fazer um dreno do abscesso. Como aquilo era prazeroso? Hein? Eu não faço porque eu não alcanço. Em mim? Se for habilidoso eu deixo. O Lelo mexe na minha boca, a Nívia, né? A Cláudia agora. Então eu deixo qualquer um desses profissionais que sabe fazer. Dr. Hildo, eu deixo mexer no meu cabelo, no pescoço, cabeça e pescoço. Se Deus o livre acontecer alguma coisa, já aconteceu de eu ligar para ele, né? Mas não precisou porque aconteceu, a glândula desobstruiu voluntariamente, né? Então, mas eu deixo qualquer um que é profissional bom mexer, não tem problema. Eu não posso, né? Então, os dons é isso, nós sabemos para que serve
e qual o meu papel no corpo de Cristo. E hoje, irmãos, eu quero começar entendendo que os irmãos já sabem tudo. Que as escadas nós fomos subindo essas escadas, agora eu tenho uma altura suficiente para definir a realidade lá do alto. Nós já subimos falando do serviço, falamos da unidade, falamos da diversidade, falamos um punhado de coisas. Agora eu posso ver algo que eu não via antes. E a primeira coisa que nós precisamos de entender é esse princípio agora. Cada crente tem pelo menos um dom espiritual. Quando experimentamos o novo nascimento em Cristo Jesus, recebemos em nós o Espírito Santo de Deus, que nos concede dons espirituais para o exercício do ministério para o qual fomos criados. Ninguém pode dizer que não possui nenhum dom. Ninguém pode dizer que não possui nenhum dom. Logo, há serviço para você no corpo de Cristo. E se você não estiver fazendo nada em função do corpo de Cristo, você está enterrando literalmente aquilo que Deus já te deu. Vamos ver como que é esta realidade. A primeira realidade, irmãos, que eu preciso de entender é que é uma das grandes dificuldades, principalmente quando a pessoa começa a destacar-se por causa do seu dom, é saber a fonte do dom. Não está em mim, irmãos, e não está em você. Primeira coisa, nós precisamos de entender isso. Eu não me habilito para o dom. É o dom que habilita-me para o serviço. Tem um texto lá que depois, quando chegar a hora, lá na frente, nós vamos estudar. Que Paulo diz assim, procurai os melhores dons. E aí tem gente, irmãos, que só quer pregar. Tem gente que quer ter um linguão desse tamanho, falar em dons de língua. Tem gente que quer profetizar para meter o pau nos outros. E um punhado de coisa tem. Essa igreja tem de tudo, irmãos. Não é só a arca que era uma bicharada. A igreja do Senhor Jesus Cristo também tem gente que tem de tudo no meio da igreja. Se você não segurar, apodrece, adoece e provoca danos irreversíveis ao corpo de Cristo. Mas a primeira coisa, então vamos lá para buscar esse respaldo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos falar muito, porque Paulo é o que deu corpo a essa realidade, não é, que traduziu em linguagem fácil, auxiliado por quem, irmãos? Quem foi o auxiliar do apóstolo Paulo em sistematizar o mover de Deus através dos membros da igreja? Hein? É um médico, irmãos. Dr. Lucas que fez isso. Paulo entendia de anatomia humana. Quem entendia era o Dr. Lucas. Do médico entendia de anatomia humana. Pergunta o pastor se ele conhece o trigêmeo, pastor Alexandre. Pergunta para ele, pastor, o senhor conhece o trigêmeo? Ele diz assim, qual deles? O da Mírzia?
Não, é um conjunto que a face, de nervos da face. Não, mas o pastor Ezequiel conhece, mas ele não, eu conheço porque eu sou dentista, eu sou formado em formação odontológica. O senhor conheceu também o trigêmeo? De dor, né? É que tem gente que conhece também por experiência da dor. Hein? É dor da morte. Aí vocês procuram Dr. Hildo, ele é especialista nisso aí. Então, irmãos, vamos lá. O que está escrito aí? 1 Coríntios 12, 4. Eu não dei o endereço, né? Olha aí. Viu como que bate e não tem discussão? Está dizendo assim, ó. Há diversidade nos dons, mas a fonte é uma só. A fonte é uma só, irmãos. O Espírito Santo de Deus é aquele que habilita o ser humano para fazer aquilo que precisa ser feito. Em outras palavras, não há nada na igreja do Senhor Jesus Cristo que tenha repercussão eterna e que tenha a ver com Deus da igreja, que seja feito pelas forças humanas. Sejam elas fortaleza de músculo, de arma ou de intelectualidade. Tudo quanto acontece no corpo de Cristo só pode acontecer, irmãos, no mover do Espírito Santo de Deus. Não sou eu, não são vocês. Tudo quanto tiver que acontecer, que tenha repercussões eternas, que tenha realidade de transformação, tem a ver com o Espírito Santo de Deus, irmãos. Ninguém mais. É Ele que tem o poder de transformar, é Ele que tem o poder de preservar, é Ele que tem o poder de trazer-nos à presença de Deus e nos manter lá. Porque se não for o Espírito Santo de Deus, nós vamos correr atrás do vento. Pode ter movimento, mas não vai provocar a realidade de Deus. Por isso que às vezes, irmãos, eu sou meio chato quando as pessoas querem ir para o seminário. Eu tento obstruir o máximo. O máximo. Primeiro que eu não tenho como saber se é o Espírito Santo que está levando esse menino. Então eu tento, assim, ser uma pedrinha mesmo para o camarada não ir. E quando está no seminário, eu cresço a pedra. Aí eu fico mais chato ainda. Porque se for para o seminário, sem a autorização e o chamado do Espírito Santo de Deus, vai estragar a igreja de Cristo. E depois de ordenado, esse cara quer emprego. E aí ele fica apenas como empregado a serviço da igreja. E um dos grandes perigos que nós corremos com a liderança da igreja, presbiteriana principalmente, porque a igreja presbiteriana, ela tem uma realidade financeira excelente, é de termos pessoas no pastorado que estão servindo a igreja como profissional e não estão servindo ao Senhor da igreja, servindo a igreja. Tem duas diferenças aqui. Duas diferenças. Quando você serve a Deus servindo a igreja é uma coisa.
Quando você serve a igreja, fazendo de conta que está servindo a Deus, é outra totalmente diferente. Acontece as realidades de Deus quando você está servindo a Deus. E aí, Deus faz acontecer independentemente de você. Você é apenas um canalzinho, apenas um condutorzinho para Deus fazer algo. E você não é único. Deus interliga você a outros condutores para levar a bênção de Deus onde Ele quer levar. Você não é único condutor. Você não é o único. Então o Espírito Santo de Deus é que faz acontecer. Voltamos àquela história que vocês já sabem de cor, que a hora que eu começar, vocês são capazes de contá-la. Pai da igreja, juntamente com o Papa, no Vaticano, olhando a Basílica de São Pedro, o Banco do Vaticano, o Estado Vaticano. Qual foi a conversa deles dois? Aí o senhor já chegou na conclusão, camarada rápido. A Simone fala que é porque eu penso além do... É porque ela é rápida também. Ela diz, eu falaria assim, pá! Falei, bem, mas aí o culto termina. Por isso você não é pastora, graças a Deus você não é pastora. Não, o senhor também, né? Rápido demais. Né? O Santo Papa, andando com o pai da igreja, que eu já errei 2 vezes, por isso que eu nem falo o nome dele mais. Diz assim para ele, olha aqui a riqueza do Vaticano, olha a Basílica, olha o Estado Vaticano, olhe tudo. Agora nós não precisamos mais dizer que não temos prata e nem temos ouro. Quem foi que diz isso? Pedro, lá atrás. Aí o pai da igreja olhou para o Papa e disse, é verdade, minha santidade. Mas também a igreja não pode dizer levanta e anda. Tem a riqueza, tem o som de última geração, temos uma internet conectados a nós, temos multimídia, que eu não sei quantos lumens é esse negócio, talvez uns 4.000 lumens. Quantos lumens tem aqui? Quantos lumens tem isso aqui? 6.000 lumens. Isso era top, porque já deve ter um aí de 9, 10.000 lumens. Isso significa, irmãos, que se tiver um console arrebentando mamona, nós vamos ler o que foi projetado ali. Não adianta nada disso, irmãos. Se o poder de Deus não estiver transformando vidas, porque tudo isso aqui tem que estar a serviço do reino para transformar vidas. Não importa quantos títulos de doutorado eu tenha, ou qualquer um que venha para cá tenha. Não importa a casa que eu moro, o carro que eu dirijo, isso não vai refrescar absolutamente nada. Pode formar um clube aqui de simpatizantes da tecnologia. Mas o poder do Espírito Santo é que faz acontecer todas as coisas. Israel estava empolgado com o poder bélico que eles tinham montado. Mas aí o Espírito de Deus vem através do profeta e diz o que para o Israel? Nitidamente. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ele diz o seguinte, não adianta vocês ter toda essa armação, não adianta vocês ter todo esse exército à disposição de vocês, mas a guerra se ganha pelo meu Espírito. É meu Espírito é que traz toda a realidade de vida no corpo.
Então, irmãos, todos os dons do Senhor, todas as habilitações de Deus, a fonte é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Sabe qual a experiência que eu tenho disto? Às vezes Deus fala comigo durante a semana toda, eu chego aqui e não prego nada daquilo que Ele tinha me dito durante a semana toda. Aí eu desço do púlpito dizendo assim, mais uma vez, o Senhor foi soberano a mim mesmo, é assim que eu quero. Irmãos, porque para dizer o que eu disse, teria que ter estudado. Claro que ele não fugiu do texto, mas o que eu escrevi, nada. Inclusive alguém falou assim, pastor, o senhor me dá uma cópia do estudo? Eu falei, meu irmão, só se for para você pregar diferente, porque nada do que eu falei lá está aqui. Pega a cópia gravada, porque esta é a fiel. Essa aqui você não vai entender nada, mas não vai mesmo, irmãos. Aqui tem coisa que nem eu, quando pego algum esboço antigo para tentar fazer alguma coisa, nem eu entendo o que eu falei, o que eu escrevi. Eu digo, gente, para que essa frase aqui? O que eu queria com essa frase? Não sai, não vem. Mais uma vez o Espírito Santo de Deus está dizendo, você está envelhecendo e se você parar de depender de mim, você não vai fazer absolutamente nada. Claro que eu não sou doido fazer isso. Todos os dias eu digo, Senhor, eu estou debaixo, levo todos os meus pensamentos cativos aos pés da cruz e que o Senhor apareça, porque eu sei que é assim, irmãos. Eu sei que é assim, eu conheço todas as minhas debilidades. Todas elas eu conheço. E eu preciso de entender que se eu quero fazer alguma coisa para o Senhor, eu tenho que depender dEle. Vamos então, irmãos, para o Antigo Testamento. Como nós fizemos em todos os princípios. E não há nenhum local no Antigo Testamento do que quando eles estavam construindo o tabernáculo, que está lá em Êxodo capítulo 31. Eu acho que nós vamos só ler o texto, hein? O tempo passou. Como diz a Simone, falo demais. Mas ela já está quase 30 anos me ouvindo o tempo todo. A Letícia sente falta. Vamos ler aqui, irmãos. Trabalho único. Não tinha ainda um local de adoração. Deus precisava de dar a esse povo um espaço geográfico, um endereço, um número, para que esse povo pudesse se encontrar com Ele, para que eles pudessem ter um lugar onde eles se ajuntassem com o único objetivo de culto, porque você sabe, se deixar por nós mesmos, nós não cultuamos a Deus em casa sozinhos. Quantos aqui, pode levantar a mão que eu quero saber. Quantos aqui têm o hábito de reunir um ou dois, ou três, ler um texto, fazer um estudo, cantar um hino e orar na sua casa? 6-2. Está vendo como é pouco? É porque a vida é uma correria. E não era só, segura só aí mesmo, e não era só lá. Só aqui, lá também.
Então Deus diz o seguinte, aonde eu preciso fazer um local, aonde eu ajunte pessoas de todas as tribos, de todo o meu povo, para um momento de instrução espiritual. Aonde eu terei uma pessoa que vai ministrar a estas pessoas, e uma pessoa que vai trazer essas pessoas até mim, num ofício sacerdotal. Eu preciso de um lugar desse. Porque nós, irmãos, se não estivermos juntos, adorando a Deus, aprendendo a Deus, é igualzinho uma brasa fora do braseiro, vai virar. Não é carvão, não. Vai virar cinza. Porque só vira carvão se você jogar água nela e esfriá-la. Ou então não ter nenhuma passagem de oxigênio. Duas maneiras que tem de virar carvão. Ou você não deixa ela ser exposta ao oxigênio, que é onde faz o carvão para a gente fazer o churrasco. Ou então, se você tira, daqui a pouquinho ela vai ficando branquinha, murchou. Aí você passa um negócio assim, vai embora. Juntos, nós vamos continuar quentes, traduzindo aquilo para o qual nós fomos criados, até terminar o que se precisa fazer. Então, por isso que a intenção de Deus é juntar o seu povo num lugar, e sempre foi essa a intenção. Já em família, colocando chefe de família, isso já foi feito, porque a visão do sacerdócio familiar vem do Antigo Testamento. Vem do Antigo Testamento. O patriarca, ele tinha a responsabilidade disso. Quando na falta dele vinha o primogênito, isso era estatuto perpétuo para todo o meu povo em todas as gerações. Se é perpétuo, é para todas as gerações. Então esse ajuntamento era intenção de Deus. Agora diga, que eu vou passar para o texto. É. Mas a nossa geração era mais fácil, hoje não faz. Isso mas é isso. Normalmente é assim que acontece mesmo. Então, nessa cultura do culto individual, nós precisamos do culto comunitário. Né? Faça por uma questão até de pedagógico, né? Sim. Então vamos lá, sim. Fique em pé você. Mas o resto... Então vamos lá. Então essa é a necessidade. E Deus quer trabalhar essa realidade. E eu quero dizer para os irmãos, isso aqui é uma obra única. Não tinha nenhuma outra para se copiar. Eu quero fazer um paralelo aqui, irmãos. Cada pessoa que vai sendo salva também é única. É uma construção única. Eu sou muito assim, eu não gosto muito daquelas 4 leis espirituais. Nunca gostei, nunca fiz aquilo. Nunca usei aquele livrinho amarelo, 4 leis espirituais. Nunca usei. Primeiro porque eu tenho uma birra de coisa importada. O reino de Deus não é um nariz de palhaço que serviu lá para os americanos, vai servir para mim e para você aqui. O nariz do nordestino, tirando os descendentes de europeu, é mais largo. Não serve.
A largura dessa aba aqui é maior. Rápido, a coisa... Então aí você parece que cada um... Tem um livro desse, irmãos, que eu até rasguei. De verdade, rasguei para ninguém ler ele. Que dizia o seguinte, o cara chega, vê... Era aquela época de antulho, de copo de leite, de avenca, de samambaia, aquela samambaia de metro, assim. Então o cara chegava assim, nossa, que lindas as suas samambaias. Por falar nisso, você sabe quem criou essas samambaias? Ah, para! Pastor, eu vou dar um jantar lá em casa. Meu marido não sabe não, o senhor vai. Aí chegando lá, o senhor laça ele e fala com ele. Não vou não, minha irmã. Se você quer armar armadilha para o seu marido, faça com o outro, porque comigo eu não vou. Irmãos, porque eu não entendo que é assim que as coisas funcionam. A Bíblia não diz que é assim que funciona, irmãos. Há um mover do Espírito Santo de Deus e a teologia que eu acredito nela diz que quando Jesus chama, Ele chama eficazmente e a pessoa vem. Não precisa de amar nada. Eu preciso é de orar para Deus me dar paciência para esperar o dia que Ele está planejando salvar esse camarada. Porque ele vai, se ele for para ser salvo, ele vai ser, irmãos. Ora, diga, Senhor, se for, anda rápido, faça alguma coisa, eu não aguento mais ver esse cara envelhecer, sem ir para o céu. Fala isso. Agora não fica armando armadilha para pegar o seu marido. Não faça isso não, ou a mulher, ou o filho. Ah, pastor, vou trazer, ó, e aí o senhor, pá, não tem, irmãos, para. Não existe isso, irmãos. Assim como cada salvação é uma obra única, o Espírito Santo de Deus vai aparelhar as pessoas para impactar a vida destas pessoas. Aonde? Não sei. Não sei. Ó, como é que chama o marido da Dirce? Chamava? Hein? Sou Cândido. Eu não conhecia o Sou Cândido. Mas o testemunho que essa igreja dá do Sou Cândido é um testemunho que eu gostaria de conhecer, ter conhecido o Sou Cândido. Gostaria mesmo de ter conhecido o Sou Cândido, que foi candidato, foi diácono dessa igreja. Eu tive o privilégio de conhecer o Sou Bento Arruda. Se ele for parecido com o Sou Bento, eu já sei o quilate dele. Sabe o que aconteceu com o neto do Sou Cândido? Não converteu nessa igreja. Apesar de ter sido criado praticamente pelo Sou Cândido, sabe onde ele foi se converter? Nos Estados Unidos. Quando o neto voltou dos Estados Unidos, ele me procurou aqui em Plantos, falando da sua conversão. E ele disse, sabe onde eu me converti, pastor? Lá. E contou toda a história. Que é bonita a história de conversão do neto. Aí sabe o que o neto, qual foi a conversão, o neto me contando a conversão da menininha dele? Converteu agora aos 7, eu acho 7 anos ela tem. Com um programa, com um trabalho do Grupo M. Que ele queria tirar a menininha porque era aquele que Jesus apanhava muito.
E quando o neto tirou a menina desse lugar para não chocá-la muito, aí o neto começou a dizer para ela sobre Jesus, e ela diz assim, ele morreu desse jeito por mim? O neto diz, foi. Então como é que eu faço para tê-lo como meu Salvador? Aí o neto diz assim, ora com o papai, filha. Ore com o papai. Então, irmãos, é tão especial cada conversão que não é igual, não tenta fazer. Funcionou não, funcionou com o irmão Guilherme, vai funcionar. Não vai funcionar. O irmão Guilherme é uma pessoa com experiências diferentes. Ele tem toda uma história na vida. O que funcionou com ele não funcionou comigo. O que funcionou comigo não funcionou com o irmão Orlando. Não funciona, irmãos. Nós somos únicos em toda a realidade. E Deus tem pessoas aparelhadas para construir os tabernáculos eternos. Nós somos santuários de Deus, construídos mediante o ouvir da palavra de Deus e o habitar do Espírito Santo em nós, dando-nos a característica de altar. Somos únicos. Então o tabernáculo nunca tinha sido construído outro. Ninguém sabia como era esse negócio. E ninguém sabe quem somos espiritualmente, irmãos. Só Deus sabe. Só Deus sabe quem somos. E por isso que Deus veio durante a vida toda esculpindo-nos com pessoas com dons espirituais das nossas vidas. Para sermos o que somos individualmente. E aí Deus nos une para sermos o que Deus quer que sejamos como igreja. Sabe por que nós estamos juntos, irmãos? É porque nós precisamos um dos outros para sermos e representarmos na vida aquilo que Deus quer que nós representamos aqui, na IPA. O dia que não precisar mais de mim e de você, nós vamos embora para outro lugar. E aí Deus traz outras pessoas. Estava conversando com a Neidinha. Uma coisa que eu nunca tive preocupação, a Simone sabe disso. Nunca tive. Alguém já me procurou por causa desse monte de gente que está mudando, né? Que eu nunca vi mudar tanta gente do que agora. Eu também não ligo, não, irmãos. Eu sinto saudade deles, mas eu acho que é o mover de Deus, e isso é natural na vida hoje. E por isso que eu falo, aproveite o máximo. O Weber pode ir embora, mas eu não vou jamais esquecer do companheirismo, da carne que nós comemos juntos, das tristezas que nós compartilhamos, dos meninos tão queridos dele. Eu não vou me esquecer disso nunca. O Douglas e a Lu vão embora, mas eu jamais vou esquecer do que eles representaram no meu ministério, do que eu pude, enquanto pastor, ajudá-los. Não vou esquecer disso nunca. Então a gente tem que aproveitar e fazer o máximo enquanto estamos juntos, porque vai chegar um momento que Deus vai separar-nos, ou para a eternidade, ou para conduzir-nos para qualquer outro lugar. Mas alguém me procurou e disse assim, pastor, o senhor não está preocupado que esse monte de gente ir embora, questão de dízimo, eu falei, para, meu irmão. Quem paga a conta da igreja que eu pastorei não é nenhum deles. Eles só foram colocados aqui por um tempo para ajudar nisso. Mas é muito mais do que isso. Dinheiro que o senhor precisa já está aqui. Já está aqui, não preocupa não. Deus manda outros. Claro que não vão ser iguais. Claro que vai representar uma outra faceta da multiforme graça de Deus junto conosco. Aí essa semana, domingo passado, que o Joaquim? Domingo passado, eu estou tentando trazer um juiz para cá, já tem muito tempo. Os irmãos já conhecem ele, é o Joaquim. Foi o da minha igreja. Hein? Não.
Mas é de tanta lesura quanto o Joaquim Barbosa. E talvez um pouco melhor do que o Joaquim Barbosa, que além de ser, não foi só filho de crente, ele é crente e declarado. Então aí toca 5h30, lá em casa eu estava preparando para a mensagem, 5h30 toca o telefone, a Simone atende, a dizer, é o Joaquim. Aí fomos atender o Joaquim. Aí o Joaquim tomou o café conosco, veio ao culto, aí diz assim, pastor, eu estou com promoções, eu estou com 3 cidades para escolher, e eu já fui em Sorocaba. Sorocaba? Qual que é a sua, Heber? Sorocaba é a sua? Não, da sua cidade, dos seus pais. Sorocaba, então é Piracicaba. É o contrário. É Sorocaba, a sua Piracicaba. Sorocaba. E falou São Carlos, tal. Eu tentei denegrir a imagem de toda a cidade. Não, brincadeira. Brincadeira. Aí ele falou assim, mas eu queria conhecer o Dama. Tem como? O senhor tem alguém lá para eu conhecer? Aí eu falei, tem irmã Márcia. Simone, liga para Márcia Castro. Porque precisa ter autorização para entrar, né? E aí ligou, depois do culto a Simone sumiu, foi com eles. E depois do culto, nós ficamos conversando até umas 11 horas. E aí eles falaram assim, depois da conversa, orei com eles aqui, orei com eles lá. E aí eu disse, falei para Simone, eles não vêm não. Eles não vão vir de jeito nenhum. Aí foram embora. Dormiram aí no hotel, que lá perto do shopping, foram embora. Aí na quarta-feira ele me liga. Pastor, estou ligando, ele é de uma lesura, de uma simpatia, de uma simplicidade. Pastor, estou ligando para o senhor para contar o resultado da minha transferência. Eu diga, meu irmão, eu estou indo para Araraquara. Então nós teremos um juiz, crente, federal, em Araraquara, a partir de 2014. E esse juiz veio substituir alguém aqui que está indo embora. Então eu acredito, irmãos, que o projeto de Deus é dele. E quando eu for embora, você não precisa se preocupar não. Deus está mandando um camarada melhor do que eu para pastorear vocês. Porque é assim que Deus faz. Quando a igreja entende que o Espírito Santo de Deus, que é a sua fonte de toda a força e de todo o ministério, essa igreja tem que descansar. Porque não é por força, nem por violência. É pelo Espírito do Senhor. Quando eu voltar, a gente vai conversar sobre tabernáculo. Que é lindo esse negócio aqui. Se fosse o reverendo Francisco Leonardo Scalvic, o Chiquinho, ele iria estender aqui um painel e a moda antiga iria colocar os panos um por um no tabernáculo aqui, que é isso que ele fazia dando aula para nós sobre o tabernáculo. Cada cor, cada representação, cada utensílio é um painel gigantesco com, como é que chama? Flanelógrafo. Eu acho que faz isso até hoje, o velhinho. Mas é muito lindo aquela história e eu quero compartilhar com os irmãos para a questão dos dons.